estamos aqui com um convidado muito especial, José Carlos De Luca, especialista em motivação e desenvolvimento do potencial espiritual do ser humano. Ele é autor de 14 livros, já vendeu mais de 450 mil exemplares, todos com direitos cedidos a entidades filantrópicas, cuja renda ajuda a manter mais de 40 mil pessoas necessitadas. José Carlos De Luca é juiz de direito em São Paulo, desde o ano de 1989. Ainda pequenino, sentiu profundo impulso para o estudo de temas ligados à espiritualidade, desenvolvendo seus potenciais no campo da mediunidade, de consolo e esclarecimento. Já realizou graciosamente mais de 2.000 palestras focadas em motivação e desenvolvimento do potencial espiritual do ser humano, falando a um público estimado em 500 mil pessoas. José Carlos De Luca, é um grande prazer mesmo tê-lo aqui. Estamos todos muito felizes por você ter vindo aos nossos estúdios nos dar essa entrevista. Nós anunciamos no início do programa que você ajudaria o nosso público a dissolver as tristezas, não é? Do dia a dia, tudo aquilo que acontece com as pessoas. Então, uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer, aliás, antes de começar sobre as tristezas, eu gostaria de te perguntar, você estudou aqui na Federação, não estudou? Sim, Silvia, é um prazer muito grande estar com você, aqui na nossa Federação, com esse público tão querido desse programa que está aí, né, arrebanhando multidões, corações, esclarecendo, e dizer que minha trajetória aqui no campo da espiritualidade, da doutrina espírita, iniciou aqui pelas mãos da minha avó, na Federação Espírita, lá no antigo prédio, né, Casarão, né, da Rua Maria Paula, e que eu vim aqui pelas mãos dela, acompanhava a dedicação dela, o tratamento espiritual dela, e me afeiçoei esta casa desde pequeno e sempre seguindo os passos, sempre buscando orientações, apoio, assistência espiritual, informações e este direcionamento que a Federação dá a todos nós, espíritas e não espíritas, para que a gente possa seguir o nosso caminho espiritual. Eu soube que desde pequeno você já gostaria de trabalhar na Federação. Você podia contar para o nosso público como começou o seu trabalho aqui na Federação? Pois é, uma história pitoresca, né? Porque eu acompanhava minha avó que vinha aqui para os tratamentos espirituais que ela fazia à época, e por conta da minha idade eu não poderia entrar em determinadas salas, em determinadas atividades, certo, que eram incompatíveis com a presença de crianças, né? Mas então os trabalhadores aqui da casa, sempre atentos e cuidadosos, me dispensaram a primeira tarefa espírita. Eu devia ter por volta dos 7 anos e eu ficava como guarda na porta do Salão Bezerra de Menezes, ali tomando conta da porta para que ninguém pudesse entrar enquanto os trabalhos transcorressem. E eu ficava ali na porta, Silvia, guardando ali, me sentindo muito feliz com essa tarefa. Só. Não é? Olha que exemplo para os nossos trabalhadores de hoje, né? Quando as crianças, às vezes não se tem o que fazer com as crianças no trabalho espiritual, dar uma tarefa dessa de tomar conta da porta é importante. Pois é, eu me sentia o mais importante de todos, né? Trabalhador. Da doutrina. Porque o importante é trabalhar. A tarefa, o que fazer, é o de menos importância, mas como fazer é o de maior relevância. Não é? Então, você é autor de muitos livros e nós vamos hoje focar mais nesse seu último livro, que é Socorro e Solução, que fala realmente dessas perguntas que nós vamos fazer a você, não é? Então, a primeira pergunta, De Luca, como nós podemos diluir as tristezas? Bom, é preciso compreender inicialmente que as tristezas fazem parte da vida. Nós estamos hoje, Silvia, você deve perceber isso também, vivemos hoje uma indústria da felicidade, onde se obriga a pessoa a ser feliz 24 horas por dia, em que ela, se experimentar um momento de dor, de dificuldade, ela se sente a pessoa mais desventurada no mundo e se sente uma pessoa desqualificada, uma pessoa inferior
e uma pessoa fora do contexto social. Então preciso muito cuidado com isso, porque a tristeza faz parte da vida. Aliás, a infelicidade está dentro do conceito da própria felicidade. Como é que nós podemos dizer que alguma coisa nos torna feliz? Fazemos isso por um contraste daquilo que nos torna infelizes. O conceito de felicidade, ele brota naturalmente dos momentos em que nós experimentamos dor, tristeza, insatisfação, perda. Então, o primeiro passo para combater a tristeza é aceitá-la. Não se sentir inferior porque está triste. Acolher a tristeza. Não achar que o fato de eu estar experimentando um momento de tristeza significa um fato negativo ou depreciativo da minha vida. Porque eu penso assim, se a vida for sempre sol, alguma coisa está errada. Mas se ela também for sempre noite, alguma coisa está errada. Então, há momentos em que a tristeza, ela se abate, ela nos visita, ela faz parte, ela nos convida a ir para dentro de nós, a fazer uma dimensão do que é importante da vida, do que não é importante, das coisas que nós valorizamos excessivamente e que, diante da perda de alguém, tornam-se coisas fúteis, coisas sem tantas relevâncias. A visita de uma doença grave, nós fazemos uma mudança de escala de valores, deixando de dar importância àquilo que de fato não tem importância alguma e que nós achamos que era a coisa mais divina do mundo. Então, diluir as tristezas talvez seja o caminho. Ela vem, eu aceito, eu fico triste, eu tenho o direito de ficar triste, eu choro, mas eu sei que aquela tristeza tem hora de ir embora. Não é? Há uma canção muito bonita que nós citamos no livro, a música, se não me falha, A Viagem, que diz assim dos versos: ó tristeza, me desculpe, estou de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro, já raiou o dia, vamos viajar. Então, é um dia que nós decidimos, ó tristeza, me desculpe, você já ficou comigo por algum tempo, eu já chorei o que tinha que chorar, já me entristeci o que tinha que entristecer, e agora eu deixo você partir. Aprendo a lição que você me trouxe e vou diluindo esta tristeza nas coisas boas da vida. E eu conto uma pequena metáfora em que um jovem que estava muito triste procurou o seu mestre e pedindo a ele uma solução para que ele pudesse expulsar a tristeza. Então o mestre pediu a ele que pegasse um punhado de sal e colocasse num pequeno copo d'água e que ele depois bebesse aquela água. E o mestre perguntou, como é o gosto da água? Ele falou, horrível, muito salgada, não consigo experimentar. Aí o mestre o levou para uma lagoa e disse assim, pegue esse mesmo punhado de sal e jogue agora nesta água da lagoa. Agora beba a água. E ele bebeu. Algum gosto? Ele disse, não sinto mais o gosto do sal. Então o mestre conclui, você precisa aprender, nós precisamos aprender a diluir a tristeza nas coisas boas da nossa vida. Sentimos, às vezes, a tristeza profunda da perda de um ente querido. E ficamos em luto por anos e anos, quando nós deveríamos e poderíamos diluir essa tristeza nos momentos felizes em que nós passamos ao lado daquela pessoa. Muito bom, mas que profundidade a sua resposta. E o que você pode dizer, como espírita, para os familiares que perdem filhos em tenra idade? Isso é uma dor profunda, né, Silvia? Você certamente aqui na Federação tem se defrontado com esses casos, né? E é uma dor profunda. Eu me lembro de Chico Xavier atendendo essas famílias que vinham procurar consolo. E interessante, Silvia, se há de lembrar disso, que o Chico chorava junto com as mães. É verdade. Não é? É verdade. Então, a doutrina espírita tem um remédio, mas é um remédio que não é um remédio insensível. Não é apenas dizer que a vida continua.
mas é também estar ao lado dessas famílias, dizendo: nós entendemos a sua dor, nós compartilhamos a sua dor, nós estamos chorando juntos, porque é de fato uma dor que desafia a lógica terrena de que as pessoas que falecem são aquelas mais idosas. Quando a pessoa desencarna em tenra idade, é um desafio à lógica humana. Mas aí, então, o Espiritismo vem trazer o seu contributo, trazendo a lógica espiritual. Ao nos dizer que nós não somos daqui, que o planeta Terra não é a nossa casa originária. Nós somos seres espirituais, transitoriamente numa experiência terrena, uma experiência passageira que tem data para começar e data para terminar. A Terra não é a nossa morada, não é a nossa destinação, porque o nosso país de origem é um mundo espiritual. Portanto, retornar ao país de origem, retornar à nossa pátria verdadeira, não é um castigo. Não pode ser visto isto como uma punição, como um contrassenso de Deus, não. Nós poderíamos dizer até que, de certa forma, voltar ao nosso país de origem é um prêmio. Através dessa sua resposta, a gente chega à conclusão realmente que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, né? Se bem entendido e bem praticado, realmente consola, explica e tira, dissolve por si só também as tristezas. Né? Evita a loucura que muitas vezes surge, a depressão que surge dessas perdas, né? Muitas pessoas é um mal social, a depressão do luto são casos muito frequentes nos consultórios psiquiátricos, né? Então, o Espiritismo traz um antidepressivo natural, não é? Capaz de tranquilizar o nosso coração. Muito bom. Mais uma pergunta antes de nós entrarmos para o break. É uma pergunta que muitos fazem. É possível libertar-se das energias negativas? Sim, nós somos seres energéticos. O mundo é energia. Deus é energia primária, energia substancial. E tudo no universo é energia. Então nós, como seres energéticos, aliás, o Espírito Emmanuel dizia que nós somos uma usina de forças. Então cada ser humano é uma usina de forças. Mas ele não fala, Silvia, se é uma usina de forças positivas ou de forças negativas. Bom, então que forças então nós produzimos? Podemos produzir as duas dependendo das opções, das escolhas, do teor dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Então, a energia negativa que porventura esteja na minha vida, nós precisamos admitir que, em primeiro lugar, nós a produzimos, que eu considero como as mais pesadas e negativas, são as energias da hostilidade em relação ao próximo. Então aí é o ódio, a raiva, né? A ira, a inveja. Esta hostilidade, ela é produtora de uma energia baixa e que nos agride, que nos nivela a patamares muito negativos, complicando a nossa existência, complicando a nossa saúde, atraindo espíritos afins negativos. Então, aí vemos o remédio do perdão com Jesus. Como é que eu posso me libertar? Perdoe. Acabe com as suas hostilidades. Não queira mal de ninguém, não queira mal de si mesmo. Faça as pazes, reconcilia-te com as pessoas que estão com você, com dificuldades. Entre num clima de paz. Renuncie ao nosso orgulho de querer ter razão sempre. Às vezes, nós complicamos a nossa existência. As pessoas acham que ganham a briga porque dizem eu tenho razão. Nem sempre. Tem que aprender a ouvir o outro, né? Claro. Ganha uma briga e às vezes ganha uma enxaqueca junto. Ganha junto. Ganha uma obsessão junto. Não é verdade? Muito sofrimento. E muito sofrimento. Aquele peso nas costas, aquela sonolência,
São todos os fluidos negativos que nós absorvemos por conta dessa hostilidade. E a segunda maior energia negativa que nós consideramos é a autopiedade. Quando a pessoa passa, então, a ter uma noção de si mesmo, de vitimismo, Coitadinho de autocomiseração, em que ela se põe na condição de vítima e não como autora, como escritora do seu caminho, construtora do seu destino. E para isso nós lembramos Jesus falando: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses. Acabando com essa posição de autopiedade em nós que nos deixa impotentes e, como seres impotentes, não vamos construir o caminho e o nosso próprio destino. Muito bem, Zé Carlos. Você nos dá um minutinho Vamos que lá. nós voltamos já já. Fique conosco. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, programa da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Continuamos a entrevista com José Carlos de Luca, juiz de direito de São Paulo. José Carlos, continuando, você considera que o autoconceito determina o destino? O autoconceito é a imagem que nós fazemos e criamos de nós mesmos. E é um assunto que tem merecido um estudo sempre muito frequente dos psicólogos e psiquiatras e que nós não podemos ignorar. E todos eles têm dito que, desde a infância, por conta das experiências vividas, por conta da educação que nós recebemos no lar, na escola, no grupo religioso, nós vamos formando uma ideia de quem somos. Cada um, ao longo da vida, desde pequeno, passando por diversas experiências, ele vai tendo um autoconceito, ou seja, quem sou eu? Eu sou uma pessoa assim, assado, e esse autoconceito se divide em a noção da competência que ele tem e do valor que ele tem. Agora, esse autoconceito pode ser positivo ou negativo. E aquilo que se está hoje nos estudos psicológicos é que grande parte de nós nascemos ou fomos criados ou criamos modelos conceituais negativos, depreciativos. Por isso que todos nós sofremos de carência afetiva. Na base de quase todos os problemas psicológicos, e eu diria até espirituais, existe uma carência afetiva. Alguém que se sente menos. Alguém que interpretou que por conta de uma determinada experiência, ela elaborou isto que ela é menos. Portanto, ela nasce com essas carências e dependências e vai vivendo assim, vai se sentindo menos, não amada, não aceita, vai se rejeitando, e isto vai diminuindo a sua própria energia, não vai se saindo bem nas atividades da escola, nas atividades do trabalho, porque nós precisamos mostrar aqui o nosso desempenho. Nós viemos aqui na Terra para mostrar os nossos talentos, mas a pessoa que acha que não é talentosa, e aqui talento não é só dom artístico, né? É capacidade, é potencial. A pessoa então que tem um autoconceito negativo, ela se sente menos incapaz, impotente e, portanto, ela vai reproduzir esse conceito nas suas atividades profissionais, escolares e até nos seus próprios relacionamentos. Então, ela está criando o seu destino por conta daquilo que ela julga ser. Quando, se ela se adaptasse, se ela levasse a sério esta mensagem de Jesus, que corrige essa distorção desses conceitos, quando Jesus fala, como dissemos no bloco anterior, que nós somos deuses, com D minúsculo, mas somos. Que nós somos luz do mundo. Então eu diria, meu Deus, eu tenho potencial. Eu não sou esse ser incapaz e sem valor que eu imaginei que fosse. Nossa, muito importante isso, Zé Carlos, para as crianças que estejam nos vendo, os adolescentes,
E muitas vezes o lar falha mesmo. A escola também acaba falhando em alguns casos. Na educação, o bullying está assim em muitos colégios. Então, isso é importante que você disse, porque dá essa esperança ao ser que esteja se sentindo menos, como você disse, de reformular toda a sua vida e produzir o seu destino, Claro, um destino modificar o seu melhor, destino. modificar, melhorar. Então, ele pode ser o dono do seu destino. Ele deve ser. Esse é o nosso papel, né? Construtores da nossa própria experiência, descobridores de nós mesmos. Nós viemos à Terra, que é um mundo imperfeito, como aprendemos na doutrina espírita, para que através desses obstáculos naturais nós possamos descobrir o potencial de luz que cada um é. Se aqui já tivesse tudo pronto, como nós iríamos nos descobrir? Nós estamos nos educando. Educando. Quando eu supero um obstáculo, eu digo, eu fui capaz disso. E eu sou capaz de muito mais. E nós temos visto aí na sociedade, não é, Silvia? Pessoas que, apesar de grandes limitações, estão virando a página. Estão dando exemplos de superação que nós, considerados normais, nos sentimos. De fato, nós somos os incompetentes. Nós somos os deficientes. Quando essas pessoas estão transformando suas vidas de uma forma excepcional, porque não estão sujeitas daquelas limitações, estão fazendo da limitação um degrau de crescimento. Que alívio ouvir você falar assim da vida com tanta maestria, com tanto conhecimento. Infelizmente, Zé Carlos, nosso tempo está terminando, mas eu queria que desde já você prometesse para o nosso público que não vai deixar de vir muitas vezes nesse programa. Virei aqui com muita alegria, mesmo se for para trabalhar na porta lá do Salão de Zé Menezes, viu? Muito bem, não, mas nós vamos fazer perguntas para você, porque você discorre maravilhosamente sobre a vida, né? E enquanto o público não puder vê-lo aqui no nosso programa, nós vamos recomendar que leiam o seu livro para estar bem pertinho de você, que todas essas respostas que você deu e muitas mais estão aqui nesse livro Socorro e Solução. Está à venda em todas as livrarias, nós temos aqui também na livraria da Fiesp, no saguão da Maria Paula, e eu gostaria que você dissesse ao nosso público quais os outros títulos de livros que você também tem. Olha, são 14 livros, esse é o mais recente. Esse é o mais recente. Né? Socorro e Solução, que ele nasceu de uma proposta de uma mensagem de Emmanuel. Há uma mensagem de Emmanuel chamada exatamente Socorro e Solução, em que Emmanuel diz assim, que o socorro vem de Deus, mas a solução é do próprio homem. Olha, então, com base nessa ideia, né, de como acessar esse socorro que vem do alto, através da prece, do autoconhecimento, da prática da caridade, da meditação, e como encontrar as soluções que estão dentro de nós mesmos. É devolver o poder da vida para nós mesmos, devolver o poder da nossa responsabilidade, porque nós delegamos muito isso aos outros, delegamos isso muito a Deus, delegamos muito isso aos espíritos, delegamos muito isso aos santos, enfim, a devoção de cada um. Queremos que essas entidades façam o trabalho de crescimento que é individual. Nós citamos Allan Kardec num trecho, Silvia, se você me permitir fazer essa menção, quando Allan Kardec diz que a prece é o grande socorro que o homem deve pedir a Deus. E é interessante quando Kardec explica que os espíritos, quando nós oramos, eles vêm nos socorrer. Mas de que forma eles nos socorrem? Através da inspiração, através do auxílio, da movimentação de forças para que nós possamos nos sentir fortalecidos nos embates da vida. Isso quer dizer que os espíritos não virão carregar a nossa cruz, a cruz da libertação, a cruz do crescimento, a cruz dos aprendizados que nós temos que fazer, porque isso nem Jesus se furtou a isto. Não é verdade? É. Ainda que ele contasse com um sirineu,
num determinado momento, mas ele levou a experiência dele até o fim, como nós devemos levar a nossa, mas levar com alegria, com força e com essa certeza de que os bons espíritos estarão conosco, inspirando as melhores resoluções e os melhores caminhos para a gente encontrar a solução da felicidade em nossa vida. Muito obrigada, Zé Carlos. Silvia. Muito obrigada. Tenho certeza que todos nós saímos assim muito felizes depois da sua entrevista, de sentirmos que nós podemos fazer algo por nós mesmos, com a ajuda, claro, de todos os ensinamentos do Mestre Jesus e da codificação que foi prometida por ele lá no Sermão do Cenáculo. Verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui com você. Obrigada. Um abraço a todos.